Olá, este é o curso de português básico com ênfase à fonética e à morfologia. Esta é a segunda parte da aula de número 1 e eu falarei sobre a divisão silábica. Porém, vale lembrar que nós não podemos falar das regras de divisão silábica sem antes entender o que é a sílaba e como fazer a classificação das sílabas em língua portuguesa. Então, a sílaba nada mais é do que o agrupamento, o conjunto de fonemas pronunciados em uma única emissão de ar. Então, se eu falo a palavra mar, eu pronuncio essa palavra com uma única emissão de ar, ou seja, eu abro a boca uma única vez para falar a palavra mar. A palavra flor acontece da mesma forma, eu abro a boca uma única vez para pronunciar a palavra flor. Também a palavra pé, eu abro a boca uma única vez para falar e pronunciar a palavra pé. Então, existe uma classificação. Quando isto acontece, eu digo que é um caso de palavra monossílaba. Então, a palavra monossílaba é pronunciada com uma única emissão de ar. Se houver, por exemplo, duas emissões de ar, eu preciso abrir a boca agora não mais uma, mas sim duas vezes. Então, eu classifico a palavra como dissílaba. Dissílaba. Então, um exemplo, cedo, amar, eu abro a boca duas vezes, a palavra aqui também duas vezes. Se ocorrer, por exemplo, três aberturas, então trissílaba. Então, a palavra trissílaba, eu abro a boca duas vezes. Beleza, por exemplo, cadeira. Se houver a abertura mais de três vezes, preciso abrir a boca mais de três vezes para pronunciar uma palavra. Então, eu digo que ela é uma palavra polissílaba. Então, a pronúncia é feita de acordo com esta divisão. Então, eu abro a boca, por exemplo, a palavra brasileiro, eu abro a boca, brasileiro, uma, duas, três, quatro vezes para pronunciar esta palavra. Classifico, portanto, quanto ao número de sílabas como uma palavra polissílaba. Além do número de sílaba, as palavras elas podem ser classificadas quanto à tonicidade. Então, em relação à tonicidade, vale lembrar o que é tonicidade em língua portuguesa. Então, a tonicidade você pode entender como a propriedade de uma sílaba ser pronunciada com mais intensidade ou menos intensidade. Se ela for pronunciada com mais intensidade, ela é chamada de sílaba forte, de sílaba tônica. Se for pronunciada com menos intensidade, a gente chama de sílaba átona. Então, em relação a essa questão de ser forte, as sílabas também elas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Um exemplo, a palavra funil. Olha, repare que ao pronunciar a palavra funil, nós damos muito mais ênfase a esta sílaba, funil. O nil é muito mais forte que o u. Eu não falo funil, eu falo funil. Então, aqui, ó, quando a sílaba tônica for a última, sempre contando da direita para a esquerda. Então, toda vez que ela for a última, nós classificamos como uma palavra oxítona, ok? E se, por exemplo, houver a palavra surpresa? Palavra surpresa. Vejamos qual é a sílaba mais forte. Surpresa. Então, repare que aqui no pre, eu pronuncio muito mais forte, eu pronuncio com mais intensidade que o sur e que o za. Surpresa. Então, se eu pronuncio o pre com muito mais forte, ela é a sílaba tônica. E toda vez que a sílaba tônica for a penúltima, nós classificamos como uma palavra paroxítona, ok? E se a sílaba tônica for na palavra lâmpada? Olha, a palavra lâmpada, a pronúncia mais forte está aqui, ó, lâmpada.
lâmpada, lâmpada. Então, a sílaba tônica recai na antepenúltima. Se ela recair na antepenúltima, nós chamamos de palavra proparoxítona. Então, o que você entende? Que a sílaba tônica está relacionada com a pronúncia. Que tipo de pronúncia? Se ela é mais forte. Se ela for mais forte, aqui na última sílaba nós classificamos como oxítono. Se for na penúltima, paroxítono. E se for na antepenúltima, proparoxítono. Então, em relação às sílabas, elas podem ser classificadas tanto quanto ao número de sílabas, monossílaba, dissílaba, trissílaba, e também pode ser classificada em relação à tonicidade, oxítona, paroxítona e proparoxítona. A partir de então, nós podemos passar a classificação, as regras de divisão silábica. E estas regras de divisão silábica estão altamente ligadas aos conceitos que nós vimos no vídeo anterior, que foi sobre o ditongo, os dígrafos, os tritongos, e agora você vai entender por quê. Então, regras de divisão silábica. Ok? Regras de divisão silábica. O que nós vamos separar? Nós vamos separar em dois grupos. As palavras que são separadas e as palavras que não são separadas. Então, vamos começar pelas palavras que são separadas. Então, separam-se. Que tipo de palavras que nós separamos? Toda vez que houver dígrafos, mas que tipo de dígrafos? Existem dígrafos específicos. Os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilhado, XC e XS. Esses dígrafos, somente estes dígrafos, são separados na divisão silábica. Um exemplo de palavras com esses dígrafos. A palavra descer, eu separo desta forma, descer. A palavra, por exemplo, exceto, eu separo desta forma, exceto. Por quê? Aqui, ó, tem o dígrafo X aqui e o C aqui. Ah, mas não pode ser um encontro consonantal? É claro que não. Por quê? Eu pronuncio um único fonema, mas na hora de escrever eu tenho duas letras. Eu falo exceto. Então, um único fonema para duas letras é caso de dígrafo. Um outro exemplo, exsudar. Exsudar, que significa transpirar. Faltou um S aqui. Exsudar, eu separo desta forma. Um outro exemplo, a palavra barril. Dígrafo aqui, RR, como em carro, nós separamos este dígrafo RR. Então, nós separamos os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilhado, XC e XS. Um outro caso também de separação silábica, os hiatos. Os hiatos precisam estar em sílabas separadas. Um exemplo, a palavra duelo. Duelo. Aqui, ó, duelo, eu separo. Aqui eu tenho uma vogal e aqui uma outra vogal. É um caso de hiato. Um outro exemplo, a palavra Caetano. Eu também separo o Caetano. Tem um caso de hiato aqui. Caetano. Então, aqui, vogal e uma outra vogal. Um caso de hiato. Um outro exemplo, cooperar. Ó, em cooperar, eu tenho aqui um hiato. Como eu tenho em voo, então, duas letrinhas iguais aqui. Uma vogal, aqui uma outra vogal, é um caso de hiato. Então, nós separamos os hiatos. Um outro tipo de encontros que nós separamos são os encontros consonantais imperfeitos. Nós já vimos isso, que os encontros consonantais imperfeitos são aqueles que são separados, que podem se separar na hora da divisão silábica. Então, a palavra ritmo, como é que eu faço a separação? Esse T aqui, que é uma consoante muda, vai ficar na sílaba anterior. É o encontro consonantal imperfeito em sílabas separadas. Palavra abdicar. Acontece da mesma forma aqui, ó. Esse B vai ficar separado do D. Então, esse B aqui é uma consoante muda. Consoante muda sempre na sílaba anterior. Não esqueça isto. Aspecto. Palavra aspecto. Eu separo aqui, ó,
as, aqui ó, já separei aqui, e também separo aqui, aspecto. Repare que esse C é uma consoante muda e esse S também é uma consoante muda. Então, consoante muda sempre na sílaba anterior. Então, recapitulando, o que eu separo? Os dígrafos, estes dígrafos aqui, especificamente, os hiatos e os encontros consonantais imperfeitos.